Se eu estou falando em crimes, quais são os crimes que eu tenho? Eu vou conceituar da seguinte forma: poderão ser inafiançáveis, imprescritíveis ou insuscetíveis. E aqui vocês vão ter que ter um cuidado, pessoal, que esse insuscetível, essas duas palavrinhas, eles podem cobrar de vocês: graça ou anistia. O que é a graça, pessoal? Primeiro, quem é que concede a graça? Presidente. Perfeito. Presidente da República. Onde é que nós observamos isso, pessoal? Lá na competência privativa do presidente, e competência essa que poderá ser delegada, no artigo 84, inciso 12. Quando nós observamos o quê? Conceder indulto e comutar o quê? Penas. 84.12. Lembrar que é uma competência privativa e mais, lembrar que essa competência privativa ela pode ser o quê? Delegada. Poderá ser ela delegada a quem, pessoal? Lembram ainda? A três figuras: Procurador-Geral da República, advogado. Ah, nós não vimos executivo ainda. Sim, a gente viu na primeira aula. Vimos na primeira aula? O 84? Por cima, mas a gente... Por cima. Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e quem é a outra figura? Ministro de Estado. E a anistia? Olha a pergunta, pessoal, olha a pergunta. E a anistia? Quem é que concede anistia? Congresso. Mas que tipo de competência é essa? Peguem, por favor, pessoal, artigo 48. Vamos ver se é o 48. Ou é 48 ou 49? 48, mas eu quero o inciso do indulto. Da anistia. É o oitavo? Exatamente, velhinho. Legal. Pessoal, 48, inciso oitavo. 48, inciso oitavo. E aí tu tem que cuidar uma coisa, pessoal. Cabe ao Congresso Nacional. 48, inciso oitavo. Todo o artigo 48, pessoal, não esqueçam, se efetiva por meio de quê? Não. Não, cara, achei que tu tava... Também não. Tem que estudar um pouquinho mais, porque eu achei que tu tava melhor. Não, ele falou outra coisa. Lei ordinária. Lei ordinária. Agora sim, com sanção. Vocês não podem perder uma questão, pessoal, não podem perder uma questão. Lei ordinária e por meio de sanção. Não esqueçam, todo 48 se efetiva por meio de lei ordinária e com sanção. E olha aqui, ó, eu vou um pouquinho mais além. Artigo 21, já que o objetivo desse curso é a gente abrir bem o leque, pessoal, artigo 21, deixa eu só pegar um inciso, deve ser 20 alguma coisa. Artigo 21, inciso 17. Artigo 21, inciso 17. Artigo 21, inciso 17. Vamos de novo? O 48 é uma competência que cabe ao Congresso Nacional, tá? Por meio de quê? Lei ordinária e com sanção, tá? Quando nós chegarmos lá no Poder Legislativo, eu vou ensinar tudo isso aqui, das espécies. Eu tenho uma regrinha boa para memorizar todos. Com sanção e por meio de lei ordinária. E não esqueçam disso aqui, ó. Pessoal, artigo 21, inciso 17. Por quê? Se nós observarmos o artigo 21, inciso 17, ali diz o quê? Olha a expressão, compete à União. Compete à União. Então, uma vez que eu já identifiquei os crimes, quando vocês estiverem na provinha, olha o que eu fiz, pessoal, para facilitar minha vida. Eu coloquei os que possuem N nas duas pontas. E na minha cabeça eu sei que o primeiro que vem é o quê? É o inafiançável, pela ordem alfabética. O que eu fiz depois? De baixo para cima,
eu coloquei 4 linhas. 4 linhas. Eu sei que de baixo para cima eu tenho 4 linhas. Eu tenho um H e eu tenho 3T. Olha que barbado estudar, pessoal. 3T. Eu queria ter mais tempo para estudar mais ainda, pessoal. Esse é meu sentimento. 3T e um H. Depois, a coluna que falta, eu divido. Ação de grupos armados. Racismo e, como tu bem falou, ação de grupos armados. Aí vira barbada. O primeiro H aqui, e único, diz respeito a crimes do quê? Hediondos. T. Tortura. Terrorismo. E tráfico de drogas. Virou barbada. Conseguimos o quê? Conseguimos ouro, porque nós identificamos as modalidades de crimes e quais são os crimes. Pessoal, agora é preencher a tabela. Lembrar que toda a tabela, a primeira, eu preencho. E na segunda, olha como é fácil. Na segunda, só os 2 primeiros. E na última, o 3T, um H. Bom, pessoal, se errar isso, não merece passar. Não podemos fazer. É só observar a tabela, pessoal, e usar no dia certo, que não dá problema. É ver qual é o dia bom para usar a tabelinha. Sim, temos que cuidar a fertilidade no dia da prova, para que vocês possam acertar todas, tá? Então, ali eu tenho todos os crimes. Lembrar, inafiançável, imprescritível e insuscetíveis. Insuscetíveis de graça ou anistia. Graça, em verdade, o que representa a graça? Vamos colocar aí? Graça representa um perdão individual. Graça representa um perdão individual. Enquanto que a anistia representa um perdão coletivo. Bastante em voga isso aí, pessoal. Perdão coletivo. Fechou? Podemos ir adiante. Pessoal, achamos os crimes. Vamos atrás de que agora? Das penas. Vamos atrás das penas. Achamos os crimes, vamos atrás das penas. Racismo, ação de grupos armados, tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos. Toda a primeira coluna preenchida. A segunda coluna só os 2 primeiros e a última coluna o 3T, 1H. Fechou? As penas. Pessoal, no que diz respeito às penas, as bancas agora, elas estão falando, vamos botar aqui, penas. E eu acho que penas é 46 e 47, pessoal. 46 e 47, é assim. Penas. Nós temos as penas que a Constituição recepciona e as penas que a Constituição não recepciona. Pessoal, vai cair exatamente assim. Eles não vão falar penas que a Constituição aceita, penas que a Constituição não aceita. Eles vão implementar palavras para tentar induzir vocês ao erro. Então, penas que a Constituição recepciona e penas que a Constituição não recepciona. Primeira coisa, vamos começar então pelas que a Constituição não recepciona. Pena de morte. Porém, o que nós temos que saber? Há uma exceção. Somente em caso de guerra declarada. Então há uma exceção. Salvo em caso de guerra e guerra declarada. Esta é a nossa exceção. Depois, o que eu sei? Não existe pena, cuida com essa palavrinha aqui, ó, pessoal, que é muito comum eles tirarem a expressão banimento e colocarem o quê? Expulsão ou desterro.
Não, pessoal, a Constituição fala em quê? Banimento. 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 Depois, eu tenho... Vamos botar tu aqui, tu pediu então. Caráter perpétuo. Qual é o prazo máximo no país? 30 anos. 30 anos. Eu tenho trabalhos forçados e falta só cruéis. Tenho todas elas. Tenho todas elas. Caráter perpétuo. Pena de morte. Nós temos uma exceção, salvo em caso de guerra declarada. Banimento. Trabalhos forçados. Caráter perpétuo e cruéis. Do outro lado, nós temos a que a Constituição recepciona. Essa aqui, ó. Em que me convidaram para fazer uma coisa. Entregar a minha o quê? Carteira. Por que pediram para que eu entregasse a carteira? Você não quis participar do vapor. Ah, não. Passou os 24. Porque eu estourei a pontuação. Sempre a mesma coisa. Celular. Celular. Tem duas de velocidade. E tem o celular infeliz.